Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos, espero que estejam bem. Pessoal, gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto muito interessante e que tem gerado muitas reflexões e muitos debates na sociedade ao longo de toda a história. E o assunto é: qual é a verdadeira religião? Essa é uma pergunta importante, pessoal, e que, pelo menos para nós cristãos, passa por alguns aspectos muito particulares. Por exemplo, qual doutrina devemos seguir? Devemos ser católicos ou devemos ser protestantes? Para aqueles que fazem a opção por ser católicos, eles devem ser jesuítas ou devem ser carismáticos? E para nós protestantes, qual é a opção correta? Devemos ser batistas ou devemos ser presbiterianos? Ou devemos ser ainda pentecostais? Ou seja, pessoal, nós, principalmente na sociedade moderna, nós tratamos a religião como sendo um hobby. Algo que nós podemos escolher, como por exemplo um relógio ou uma pulseira, e talvez em um determinado momento das nossas vidas nós somos uma coisa e em outro momento nós somos outra. Ou por exemplo, hoje eu sou cristão, eu sou protestante, mas amanhã eu posso ser católico. E aí fica a pergunta, pessoal, o que as escrituras nos dizem sobre isso? E acreditem em mim, elas têm muito a nos ensinar. Eu acho que nós podemos começar esse nosso bate-papo aqui fazendo algumas perguntas. Primeiro, qual é a expectativa de Deus para nós nesse sentido? Se nós observarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 13 e 16, o Senhor nos ensina: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, pessoal, o que o Senhor Jesus, ele diz a nós, ele nos ensina, é que nós devemos primeiro ser. E ser é diferente de estar, Ser é um estado de espírito. E nesse sentido, o nosso ser deve refletir as boas obras que são realizadas através de nós pelo Espírito Santo, e os homens devem enxergar essas boas obras através de nós e glorificar ao Senhor por elas. E aí vem a pergunta, pessoal: como podemos ser o sal da terra e a luz do mundo? E a segunda pergunta: o que são as boas obras de fato? Em geral, pessoal, o que na verdade as Escrituras tentam nos ensinar, e quando Jesus fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, o que ele deseja nos explicar nós devemos permanecer nele e andar como ele andou. Assim como João esclarece em sua primeira carta, no versículo 6, no capítulo 2, versículo 6, onde ele afirma: aquele que afirma permanecer nele, no Senhor Jesus, deve andar como ele andou. Ou seja, nós devemos observar Jesus e ser como ele, realizar as mesmas obras, levar a vida como ele, ou seja, o estilo de vida que Jesus levou. E aí nos vem uma outra pergunta, que é: o nosso estilo de vida de fato reflete a nossa fé? De fato reflete aquilo que Jesus nos ensinou? Pessoal, o ser cristão, na verdade, ele é um modo de vida. Ele é muito mais do que um hobby, é muito mais do que uma opção por essa ou por aquela, entre aspas, religião. Ser cristão, pessoal, é muito mais do que fazer essa opção. Em essência, o ser cristão é algo que não pode ser desassociado do nosso próprio eu. Na verdade, ser cristão é estar em Cristo e andar como ele andou. É parte da nossa personalidade e define quem nós somos, o nosso modo de vida. Ou seja, vai muito além de ter uma religião, que pode ser tratada como um acessório ou como um objeto. Deus também nos explica, pessoal, através de Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nós fomos crucificados com Cristo. Assim, já não somos nós que vivemos, mas sim Cristo que vive em nós. E a vida que agora nós devemos levar no corpo, nós devemos vivê-la pela fé no Senhor Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Esse texto é bem explicativo e claro, pessoal. No final do dia,
uma vez que nós confessamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós devemos viver como Ele, né? E devemos nos entregar com Ele, porque ao final do dia nós fomos crucificados com Ele e nós ressuscitamos nele, ressuscitamos como uma nova criatura. E para finalizar, pessoal, eu acho que é importante nós observarmos como devemos então praticar o modo de vida cristão, ou seja, se nós devemos andar como Cristo andou, se nós devemos ser como Cristo é, nós devemos praticar as mesmas coisas que Ele praticou. E aí, Deus também nos ensina, através de Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 17, que nós devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, todas características do Senhor Jesus e que também são características do fruto do Espírito. E acima de tudo, nós devemos nos revestir de amor, que é o elo perfeito entre nós, Jesus e Deus. Afinal de contas, os dois maiores mandamentos são amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração e todas as nossas forças, e amarmos ao próximo como a nós mesmos, né? E seja, né, esse amor em palavras ou em ação. E nós devemos fazer sempre no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele a graça, graça a Deus. Ou seja, pessoal, a minha pergunta para cada um de vocês agora é: você tem uma religião ou você é cristão? Para concluir, pessoal, meu irmão, minha irmã, eu desejo em meu coração e eu orarei por cada um de vocês para que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua fé, a nossa fé e nos conceda discernimento para que todos nós, uma vez alcançados pela graça e guiados pelo Espírito Santo e pelo Evangelho, nós não tenhamos uma religião, mas sim nós tenhamos no mais profundo do nosso íntimo o ser e o viver a nossa fé, que sejamos todos cristãos. Glória a Deus, um forte abraço, fiquem com Deus.